agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor. Cantemos, irmão, com grande alegria. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de de Deus, onde flui o amor. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Capítulo 12. Para você que nos visita nessa manhã, ou para você que não está sabendo, né, por algum motivo, aqui na nossa igreja, pela manhã, nós estamos numa série de 5 mensagens sobre o tema abuso espiritual. Nós fizemos uma pesquisa no início do ano para saber se os irmãos compreendiam o que é um abuso espiritual, como o pastor ele se porta, quais os limites da relação entre pastor e ovelhas. E nós fizemos essa pesquisa e muitos irmãos não sabiam
nem o que responder, não entendia o tema para saber se respondia ou não, então muitos não responderam por esse motivo, e outros, quando responderam, falavam que desconheciam o tema. Então, nós vimos a necessidade de tratar desse assunto com os irmãos, e agora que nós terminamos a série de mensagens em Efésios, nós estamos aí, então, na terceira mensagem dessa série temática sobre abuso espiritual. Nós já vimos, então, o conceito de abuso espiritual, o que é, com o pastor Abel, na primeira dessa série, a primeira mensagem dessa série. Depois nós vimos com o Moisés, então, como o pastor ele se porta com os diferentes grupos dentro da igreja, homens mais velhos, homens jovens, mulheres mais velhas, mulheres jovens. E agora eu fiquei com a responsabilidade de falar da relação do pastor com as mulheres da igreja. E para tratar desse tema, eu escolhi um texto, que é 2 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Segundo Samuel 12, 1 ao 15, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da sua palavra, Deus, e nós pedimos, Deus, que diante desse tema tão delicado, tão complexo, mas também tão comum a todos nós, e que nós já vimos tantas vezes acontecer, que o Senhor nos traga luz, que o Senhor fale, meu Deus, aos nossos corações, através da sua palavra, através dos erros de homens do passado, que o Senhor fale com a sua igreja hoje, que o Senhor nos dê diretrizes, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a amar pessoas que sofrem com esse mal e nos compadecer, e que nós sejamos verdadeiramente solução e abrigo para essas pessoas, Deus. Que nós possamos lidar com os pecados como o Senhor gostaria que eles fossem tratados. E que o Senhor nos ajude, meu Deus, a não sermos motivo de blasfêmia do nome do Senhor neste mundo, mas sermos motivo de que o Senhor seja glorificado acima de tudo, acima de todos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos diante dessa história bem conhecida, eu acho, por todos. E eu queria tratar desse tema, então, com os irmãos a partir da história de Davi e Batseba,
Queria que nós olhássemos para essa história como um paradigma para compreender o abuso de poder. E, a partir dela, então, nós possamos reconhecer o abuso, nós possamos consolar as vítimas e nós pudéssemos chamar a igreja à sua responsabilidade profética. E o título dessa mensagem é Indefensável. E por que indefensável? Quando nós lemos esse texto, eu não sei se os irmãos já ouviram esse texto pregado por outras pessoas, ou em alguns contextos esse texto sendo falado, mas eu, como mulher, já participei de várias reuniões, cultos, congressos de mulheres, em que eu ouvia essa história e sempre tinha uma personagem que era indefensável. Não dava para defender. E essa personagem, quando falado para mulheres, quase sempre era Batseba. Porque Batseba, ela estava ali querendo se amostrar, ela estava ali querendo que o rei olhasse para ela, e ela adulterou com o rei, e Batseba sempre era acusada, Batseba sempre era tomada como essa personagem sensual, bonita, e que sabia do seu poder de atração, o seu poder sobre os homens, estava ali querendo manipular o rei de alguma forma. Batseba nunca é vista com bons olhos. Ela é sempre um perigo. Ela é sempre alguém com quem você deve lidar com muito cuidado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós vamos ao texto sagrado, não é dessa forma que a Bíblia apresenta essa personagem para nós. Existe uma pessoa indefensável aqui, e ela não é Batseba. Muito pelo contrário. Ela é aquela pessoa que nós corremos para defender. Ah, ele fez isso, mas teve isso também. Ele foi provocado. Ele fez isso, mas, tadinho, ele se arrependeu. Ele fez isso, mas a gente sempre dá um jeitinho de defender o bendito Davi. Afinal, ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas isso não só nessa história. Quantas vezes você já, dentro do seu círculo de amigos, familiar, no seu trabalho, você soube de um caso, assim, terrível, de alguma violência, de algum abuso, de algo que não deveria ter acontecido, por parte de alguém em uma posição melhor. E sempre tem alguém para defender essa pessoa. Não, ele fez isso, mas veja só, olha como essa pessoa estava vestida. Não, ele mexeu com ela na rua, mas também olha como ela passa, toda rebolando. Não tem como, coitado, ele não consegue. Mas a carne é fraca. Mas ele é humano, ele erra também. Então, sempre existe uma tentativa da gente defender um lado, e, para isso, a gente precisa atacar o outro. A vítima, não, ela não é totalmente vítima, mas ela fez isso e aquilo, ela agiu dessa forma, ela se veste ou se comporta dessa forma. Então, a nossa intenção hoje é apresentar uma história em que existe alguém que é indefensável. E essa figura do indefensável é justamente a figura aqui do pastor. Mas veja bem, Davi não é pastor nos termos em que nós estamos tratando de pastor. Ele era pastor de ovelhas, literalmente, antes de se tornar um rei. E, com isso, ele deveria ter aprendido algumas coisas sobre como cuidar do rebanho de Deus. Israel é tido como o rebanho de Deus. Nós somos ovelhas do seu pasto, né? Ovelhas do seu pastoreio. É assim que a Bíblia fala do povo de Israel, do povo de Deus. Compara o Senhor como sendo o bom pastor, o supremo pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós somos as suas ovelhas. Então, Deus, em toda a história de Israel, ele levanta pessoas que pudessem liderar esse povo, e então pastorear esse povo à imagem do nosso supremo e bom pastor, que é Deus. Então, nós tivemos várias figuras que foram, assim, inclusive promessas, né? E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Claro que não eram literalmente pastores de ovelhas, mas líderes escolhidos por Deus, que guiariam o povo de Deus, que orientariam, que cuidariam, que alimentariam o povo com a palavra de Deus e que protegeriam o povo, especialmente os mais vulneráveis. E o rei é uma das figuras mais proeminentes em que se deveria encontrar a imagem, então, do pastor.
dessa figura que faria tudo isso pelo povo, que cuidaria do povo de Israel, do rebanho do Senhor. E o rei mais proeminente, mais famoso de Israel é Davi. Ele deveria ser, não ironicamente, ele era um pastor de ovelhas e deveria cuidar do povo de Deus como tal. E na mensagem do Moisés, na semana passada, nós vimos que o pastor, então, hoje, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa, não temos mais um rei sobre o povo de Deus, mas nós temos líderes, não só o pastor, mas líderes na igreja, mas especialmente o pastor, que ocupa essa figura de cuidado, de direção, de orientação, de alimentar o povo de Deus, de sustentar o povo de Deus por meio do ensino, por meio da palavra, de proteger contra os perigos do mundo, das falsas profecias, os falsos ensinos. Então, o pastor ocupa esse lugar e ele deve ter um cuidado no trato com essas ovelhas, mas, em especial, àquelas pessoas que são mais vulneráveis. Então, nós vimos que, em alguns contextos, pessoas idosas, pessoas mais velhas, podem ser consideradas mais vulneráveis em alguns aspectos, pessoas mais jovens que nós também, e mulheres, em especial. E por que mulheres? Olha, historicamente, mulheres são um grupo mais vulnerável e marginalizado também. Não só pela nossa própria constituição física e biológica, em que nós somos, sim, mais vulneráveis. Inclusive, esses dias, eu e Moisés, nós brincávamos de uma trend que teve no Instagram, que você coloca uma meia no pé sua e do seu cônjuge. E aí, vocês ficam ajoelhados assim, no chão, frente a frente, e um tem que tentar tirar a meia do pé do outro. E quem tirar a meia do pé do outro primeiro, vence. Eu e Moisés brincávamos disso, e eu achei que eu ia dar mega trabalho, que eu ia segurar o Moisés, e que, eventualmente, eu até poderia ganhar, tirar a meia do pé dele. Mas, gente, foi como se ele estivesse brincando com uma boneca. Ele simplesmente me pegou o meu pé, me segurou e arrancou minha meia. Não durou nem 5 minutos. Eu não apresentei a resistência toda que eu achei que eu ia apresentar, e eu fiquei chocada em como ele é mais forte que eu. E que, se a qualquer momento ele quisesse fazer alguma coisa comigo, graças a Deus que eu casei com um homem crente, ele poderia, sim, me machucar. Ele poderia, sim, me oferecer um risco. Então, claro, eu não estou falando aqui que mulheres são sempre fracas. Nós temos aqui o exemplo da Thaís, que é faixa preta em jiu-jitsu. Não mexam com a Thaís. É um perigo para você. Então, claro, mulheres podem e devem se preparar, né, estar ali em dia com sua atividade física e saber como se defender, porque elas precisam disso. Mas, historicamente, biologicamente, mulheres sempre estiveram numa posição de mais vulnerabilidade em relação a homens. E isso exige do pastor um cuidado maior com esse grupo de pessoas, que, aliás, é o maior grupo da igreja. Se você entrar no nosso Igreja Digital, tem uns gráficos, e as mulheres sempre são mais de 50% da igreja. Isso não é uma característica só da nossa igreja. O cristianismo sempre foi conhecido por ser uma religião de mulheres escravos. Então, as mulheres amam o Senhor Jesus e afluem para Ele. Mas ser maioria não significa ser menos vulnerável por isso. E nós veremos isso com essa história. Então, por que o pastor, então, ele deveria ter cuidado com as mulheres? Eu fiz uma pesquisa, e existe um livro que chama When Pastors Pray, que apresenta uma pesquisa da World Council of Churches. E ele apresenta que 90 a 95% das vítimas de abuso religioso, seja ele sexual, financeiro, emocional, espiritual, qualquer tipo de abuso, são mulheres. Então, se existe abuso religioso, nós temos apresentado aqui que ele existe, ele é um perigo real para a igreja e para as ovelhas do Senhor. 90 a 95% das vítimas desse mal, desse perigo, são mulheres. Nós estamos muito vulneráveis a esse perigo. E o pastor precisa estar muito atento. A igreja precisa estar atenta para que isso não aconteça. Existe também uma pesquisa da Baylor University, em que 3% das mulheres adultas e religiosas que frequentam a igreja pelo menos uma vez por mês, mensalmente,
elas já sofreram investidas sexuais dos seus líderes. Então, a gente está desconsiderando aqui adolescentes com menos de 18 anos, a gente está desconsiderando crianças, e a gente está desconsiderando também mulheres que tiveram apenas um período da sua vida na igreja e depois saíram por algum motivo, né? Qual motivo seria, né? Nós estamos desconsiderando todo esse grupo, nós estamos falando só do grupo que está na igreja, vai na igreja todo mês e tem mais de 18 anos. 3% dessas mulheres já sofreram algum tipo de investida, de abuso sexual, de cantada, alguma coisa, algum abuso sexual, elas já sofreram por parte dos líderes da sua igreja local. Isso é muito preocupante. E, por isso, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto, para essa história, para que pudéssemos reconhecer o abuso contra mulheres, consolar vítimas e chamar a igreja à sua responsabilidade profética. E, se você se lembra da história, eu queria que nós fôssemos por cenas agora. Não vai ser uma pregação expositiva como os irmãos estão acostumados, nós vamos passear pela história de Davi e Batseba. E o problema todo começa com o mau uso do poder. No capítulo anterior, no capítulo 11, fala que no tempo em que os reis costumavam sair às guerras, o autor não está colocando isso aleatoriamente. Ele está colocando isso de propósito. Olha, tinha uma coisa que deveria estar acontecendo, os reis deveriam estar indo à guerra, Davi ficou em casa. E o primeiro mau uso do poder que nós vemos, então, com Davi é a negligência que ele apresenta com o lugar que ele ocupava. Eu não sei, a Bíblia não revela os motivos pelo qual ele deve ter ficado ali, mas essa atitude me mostra muito sobre alguém que já fez tantas coisas, já lutou em tantas batalhas, já matou tantos milhares, já conseguiu tanta fama, já conseguiu chegar num lugar inimaginável, e que agora ele se considera acima dos outros, acima dos costumes, acima da lei da época. Então, se era costume os reis saírem à guerra, eu sou melhor, eu já fui em tantas guerras, eu não preciso ir agora, eu posso ficar aqui. Eu tenho esse direito. Líderes religiosos abusivos quase sempre vão se considerar acima da lei, acima das escrituras. Não, isso aqui fala para fazer desse jeito, mas isso aqui é para os outros. Para mim, não. Eu estou acima disso. Eu estou num nível em que eu posso fazer do jeito que eu quero. Então, se é costume fazer dessa forma, eu não preciso fazer assim. Eu estou acima disso. Então, atender irmãs sozinho? Não, isso é para quem é fraco. Eu sou forte. Eu posso atender irmão sozinho ali no quartinho, no cantinho, sem ninguém saber. Eu estou acima disso. Davi achava que ele estava acima. E ele desrespeita, então, essa atribuição do poder. Num tempo em que os líderes deviam estar na guerra, ele não se identifica com o seu povo. O seu povo vai para a guerra, os homens vão para a guerra, mas ele fica no palácio. E ele está passeando pelo terraço do palácio, provavelmente vendo ali a cidade, tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha feito. De repente, ele vê uma mulher. A palavra diz que ele viu, ele manda chamar, pergunta quem é e manda trazer essa mulher. Então, ele vê, ele deseja e ele toma para si. Isso parece muito alguém, né? Adão e Eva no jardim, vê, deseja, toma. Vê que o fruto é bonito e bom para dar entendimento, deseja o fruto, então toma. É um padrão de querer estabelecer o que eu posso fazer a partir dos meus próprios princípios, meus próprios pensamentos, minha lei, e de não negar o que os meus olhos veem. Porque o que os meus olhos estão vendo é muito bom para eu não possuir. Eu preciso possuir. E tem uma frase que o Augustus Nicodemos fala sobre a tentação e o desejo, né? Que você não pode evitar a tentação. Todos nós estamos sujeitos. Davi não podia evitar, ele está ali passeando, nossa, viu uma mulher ali tomando banho. Foi um acidente, aconteceu. Todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades assim, por tentações assim. Então, eu não posso evitar
que um passarinho passe pela minha cabeça. É assim que o Augusto Nicodemos fala. Mas eu posso evitar que ele pouse e faça um ninho na minha cabeça. Então, o passarinho passar pela nossa cabeça, acontece. Desejos, tentações que aparecem. Mas deixar que esse desejo entre no meu coração e alimentar esse desejo é responsabilidade minha. Você precisa dominar os seus desejos e não ser dominado pelos seus desejos. O pastor, o líder do povo de Deus, ele é humano como nós, sim. Mas ele precisa ter um aspecto do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Ele não é governado pelos seus desejos. Ele governa os seus desejos. Ele domina os seus desejos. E Davi decidiu ceder aos seus desejos. E quando ele cede aos seus desejos, ele então toma a mulher. E esse termo é importante, principalmente na fala de Natã. Ele usa essa palavra, tomou, pegou. E aqui cai por terra todo o nosso desejo de atacar Batseba de alguma forma. Porque até ouvi falar que Batseba gostou disso ter acontecido, porque ela foi feita rainha depois, e muitas mulheres gostam de se aproximar de líderes e de homens em cargos de poder, porque então elas poderiam ter algum tipo de influência. Isso é muito comum a gente ouvir. Aqui, Natã e o Senhor e a palavra de Deus não estão dizendo que essa era a intenção de Batseba. Ela foi tomada, do mesmo jeito que o fruto foi tomado. É a mesma palavra que a gente usa na Bíblia para roubar alguma coisa. O consentimento dela não foi pedido em nenhum momento. Você viu a Batseba falando alguma coisa nesse texto? Não. Não tem nenhuma fala de Batseba. Quando o pastor Abel ele falou aqui sobre livre consentimento de pessoas que têm relações com pessoas em autoridade, com chefes no trabalho, por exemplo, e principalmente na igreja, ele falou que mesmo que a pessoa consinta, ainda é configurado abuso. Isso lá fora e dentro da igreja também. Porque a pessoa que está no outro polo, ela não tem livre consentimento, que a gente chama no direito de o consentimento dela está viciado. Tem um vício no consentimento dela, que é o fato da pessoa do outro lado exercer poder e influência sobre ela, mesmo que ela não perceba. É uma relação desequilibrada. Não é uma relação entre iguais. Não é um membro da igreja que conheceu outro membro da igreja. É o pastor, o líder espiritual e a ovelha. Não tem aqui, a balança não está igual. Batseba não consentiu. E mesmo se ela tivesse consentido, ainda configuraria abuso espiritual, abuso aqui de poder. Mas ela não consente. O que ela poderia fazer? Ele é o rei de Israel. Ela fala, eu não vou. O que poderia ter acontecido com essa mulher? Ela não tinha o direito de recusar. Ela foi tomada e levada para a casa de Davi. Ele teve relações com ela. Sobre o banho dessa mulher. Fala, não, mas ela não consentiu, mas ela estava atiçando ele. O que essa mulher estava fazendo pelada lá para ele ver ela? E a Bíblia nos traz uma informação muito interessante. Primeiro, que Davi não deveria estar lá. Os homens estavam em guerra. Davi deveria estar em guerra também. Então, não tinha como ela saber que o Davi estava ali olhando para ela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a palavra de Deus nos apresenta que ela tinha acabado de completar a sua pureza da sua menstruação. E os irmãos sabem que, depois de um período da menstruação dela, ali, de 12 dias, o que ela tinha que fazer? Os irmãos se lembram lá da lei, quando foi instituída? As mulheres precisavam se banhar, se purificar. Os ritos de purificação eram muito comuns na antiga aliança. Não só para mulheres, para homens também que tocassem um cadáver, para objetos, mas para mulheres, tanto na sua menstruação, quanto elas davam à luz também. E ali elas faziam, então, um ritual de purificação, elas se banhavam num aparato que chama mikveh, e que ainda hoje, entre mulheres judias,
é praticado esse ritual de purificação, e existem casas de banho, de mikveh, em que as mulheres vão se banhar. Mas aqui ainda não existia esse mikveh. Os banhos de purificação aconteciam, então, nas casas. E eu não sei se os irmãos sabem, mas naquela época não tinha banheiro igual nós temos hoje. Não tinha chuveiro, né, não tinha essas casas de banho. Então, era tudo muito precário. Mas o que a Bíblia nos dá a entender com essa observação de que ela tinha acabado de se purificar da sua menstruação é que o banho que ela estava realizando não era um banho para tentar atiçar ninguém, nem para ficar pelada para alguém, por acaso, ver ela e sentir atração por ela. Mas era simplesmente ela cumprindo um ritual da lei. Ela estava se purificando da sua menstruação. Davi vê, deseja, toma, tem relações com aquela mulher. Mas acontece uma coisa. Esse tempo que você conta depois da menstruação e se purifica, não coincidentemente, né, ele coincide com o período fértil da mulher. E quando ele tem relações com ela, ela engravida. E engravidando, Davi, então, fica, meu Deus, agora, pronto, meu erro vai ser descoberto. E o Abel falou bastante aqui na primeira pregação, que líderes narcisistas, líderes abusadores, eles têm a tendência a querer esconder os seus erros e manipular estruturas para poder se esconder, para poder se esquivar, para poder manter as suas aparências. E é exatamente isso que Davi faz. Ele tenta se esconder com manipulações. Primeiro, ele manda chamar o marido daquela mulher. Ele fala, olha, chama o Urias, manda ele ir para casa, para ele ter relações com a mulher dele, e aí pensar que o filho é dele e vai ficar tudo bem. Mas essa manipulação dá errado. Porque o Urias, ele se sentia muito mal de estar ali comendo e bebendo e dormir com a sua mulher numa cama quentinha enquanto seus irmãos estão lá na guerra. O sentimento que Davi devia ter tido, né, quando ele ficou em casa. E Urias não entra para casa. Urias fica do lado de fora. Não tem relações com a sua mulher. Vendo, então, que seu plano deu errado, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E a iniquidade, quando ela não é confessada, ela só gera mais iniquidade. Vendo que seu plano não deu certo, ele decide, então, que Urias precisa morrer. E ele combina lá com Joabe para que, então, colocasse Urias na frente de batalha e ele morresse pela espada dos amorreus. E é justamente isso que acontece. As articulações ali de Davi para matar Urias são bem-sucedidas. Urias morre e, então, Batseba chora pelo seu marido e se casa com Davi. Depois de toda essa articulação, de tudo isso que estava acontecendo, nós vamos para o texto que nós acabamos de ler. Natã repreendendo Davi. O pecado aqui, então, é denunciado, é escancarado. E aqui a gente vê que não existem indefensáveis. Porque quando a gente está diante de líderes manipuladores, em que talvez a igreja tenha, não, mas ele é pastor, ele é ungido do Senhor, a gente não pode falar mal dele, a gente não pode tocar nele. Ele tem que ser acolhido por nós. Ele não pode ser responsabilizado. E os próprios líderes também tentam se colocar nesse lugar de que são indefensáveis, de que não podem ser repreendidos, de que estão acima. Nós vemos aqui o profeta Natã acusando de uma forma, né, tão forte, tão intensa, em que ele conta uma história terrível, deixa Davi indignado, pergunta o que tinha que fazer com esse homem, e, no final das contas, o homem era ele. E ele recebe, então, uma dura repreensão e juízo da parte do Senhor, mostrando que não existem indefensáveis quando se trata de abuso espiritual. Não importa se o abusador é um membro da igreja ou é o presidente da convenção, o pastor que é pastor há 45 anos e não sei o quê, não importa. Não existem indefensáveis. Se é o menor ou se é o rei, se ele peca contra a palavra de Deus, não existem indefensáveis. O interessante é que o Natã fala, olha, você tentou fazer isso em segredo. Você fez toda a sua articulação,
pegou a mulher do outro como se fosse sua, você abusou dela, você matou o cara, você casou com ela, você tentou fazer isso tudo debaixo dos panos, mas o Senhor, o juízo que Ele tem contra você, Ele vai fazer diante da luz do dia, à vista de todo mundo. Não existem indefensáveis. E aqui Batseba, mais uma vez, Davi não repreende Batseba. Não tem nenhuma repreensão contra ela, nenhum juízo contra ela, embora ela sofra as consequências do abuso de Davi. Não foi dito que Batseba adulterou. Não foi dito que Batseba pecou. Batseba aqui, pelo contrário, ela é comparada a uma cordeirinha. Alguém que não tinha um livre consentimento, que não poderia fazer algo por si mesma. Obrigada, Ju. E Davi, ele é comparado a alguém que tanto toma a cordeirinha, ele é tanto o homem rico, quanto o viajante, que nós lemos no texto. Porque ele é tanto a pessoa que toma do outro aquilo que lhe pertence, quanto a pessoa que se alimenta da cordeirinha, mata a cordeirinha e come a sua carne. Então, o Davi, que deveria ser o pastor, deveria ser aquele que cuida e zela pelas ovelhas, ele se torna, então, o lobo. Aquele que Jesus disse, né, que veio para matar, roubar, destruir, aquele que se alimenta da carne das ovelhas. Ele não é mais o bom pastor. Como Jesus disse, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se torna o que de pior ele poderia se tornar. O maior perigo para as ovelhas do povo do Senhor, nesse momento, é Davi. Ele pegou, tomou de forma ilícita. E, ao fazer isso, Davi, então, desumaniza aquela pessoa. Ela é tratada, então, como essa cordeirinha, que ele pode se alimentar dela, que ele pode fazer o que quiser dela. Ele objetifica aquela mulher. Ela é apenas o objeto do desejo dele. Ela não precisa dar consentimento, ela não precisa nem falar. Ela só tem que aparecer aqui no meu quarto, quando eu chamar. Ela é dominada. Ele exerce domínio, controle sobre ela, sobre a vontade dela, sobre o corpo dela. E isso é tudo que um pastor não poderia ser. 1 Pedro 5, versículo 3, fala que os pastores devem cuidar das ovelhas, ser exemplos para ela, não como dominadores, mas como exemplo na fé. E Davi faz tudo o contrário. Mas o Senhor restaura Batseba. O Senhor, além de repreender o abusador, além de mostrar que ele pecou, que ele errou, que ele pecou contra o marido dela, que ele pecou contra ela, que ele pecou contra o Senhor, que o pecado dele vai ser exposto. E apesar de o pecado dele não gerar morte para ele, porque ele se arrepende, ele fala, eu pequei contra o Senhor. Ele se arrepende, nós sabemos a história, e ele é perdoado do seu pecado, e por isso ele não vai morrer. O seu pecado ainda gera consequências. Consequências para ele e para todos que estavam ao redor dele. O Senhor garante que ele seria julgado pelo seu pecado. Seu pecado não ficaria impune, embora ele tivesse sido perdoado. Mas o Senhor não só vai contra aquele que ofende, mas ele restaura a vítima. O fato de Natan ter se levantado e repreendido o abusador mostra que o Senhor viu Batseba. Assim como Agar, no deserto, pôde clamar, El Roi, o Deus que me vê. Uma mulher que também sofreu um abuso na sua história. Ela clamou, El Roi, o Deus que me vê, mesmo que ninguém esteja me vendo. Mesmo que as pessoas estejam me vendo, mas apenas como um objeto. Mesmo que as pessoas estejam me vendo, mas como menos do que um ser humano. Mesmo que as pessoas olhem para mim e só vejam o que elas podem tirar de mim, o que elas podem ganhar de mim, o que elas podem fazer comigo, o que elas podem deixar de fazer. Existe um Deus que me vê.
Existe um Deus que te vê. Existe um Deus que vê as mulheres, que vê aquelas que Ele ama e escolheu. O El Roi ainda nos vê. Ele viu Batseba. E o Senhor a restaurou. Ela se casa com Davi. Ela tem o bebê morre. Mas depois nasce Salomão. E o Senhor faz uma aliança com Davi. Que Salomão daria continuidade à sua linhagem real. E que a partir dele seria estabelecido o trono de Davi para sempre. Desse rei que governaria, não como um devorador, não como um lobo, mas um rei que governaria com justiça, com equidade para todos sempre. E nós sabemos que esse rei é Jesus. E o interessante é que em Mateus, existem 4 mulheres citadas na genealogia de Jesus. É o que nós chamamos de as mães de Jesus. E uma das mulheres citadas na genealogia de Jesus é Batseba. Essa mulher que foi abusada, que foi silenciada, que foi objetificada, que teve a sua história marcada por dor, com seu marido sendo morto, o seu filho morrendo, primogênito. Mas Batseba significa filha da aliança. E ela foi uma verdadeira filha da aliança, porque ela sabia da promessa do Senhor e do que o Senhor tinha dito a Davi, que por meio de Salomão viria esse rei, que Salomão seria o rei que daria continuidade ao trono de Davi. E no final da vida de Davi, existe toda uma articulação para que outra pessoa fosse colocada no lugar de Salomão. Mas Batseba, e agora é a primeira vez que a gente vê ela falando alguma coisa. Diferentemente desse primeiro contexto, onde ela não fala nada, a gente vê mais para frente, no livro dos reis, ela assumindo uma postura de defensora da aliança, em que ela vai diante de Davi, corajosamente. E da onde veio esse empoderamento todo? Porque ela olhou para dentro de si e percebeu algo maior? Porque ela se uniu com as suas mulheres e o empoderamento feminino ajudou ela a se reerguer? Nada disso. Ela se agarrou à aliança do Senhor e agiu como uma verdadeira filha da aliança. E porque ela conversou com Davi, e Davi soube de tudo o que estava acontecendo, Davi, então, age antes de que toda essa manipulação acontecesse e coloca Salomão no trono. Então, a linhagem real, da qual vem nosso Salvador Jesus, é preservada. E Batseba configura ali entre as mães de Jesus, aquelas que foram citadas na sua genealogia, lá em Mateus, no capítulo 1. Então, o Senhor restaura essa mulher, o Senhor honra essa mulher, e o Senhor levanta quem denuncie a injustiça. E aqui cabe o papel da igreja. Quando nós vemos acontecendo situações de abuso, nós, como igreja, precisamos nos levantar com voz profética. E o pastor Eduardo, o pastor Abel vai tratar um pouco sobre isso. Mas nós não podemos nos calar. Natan poderia ter ficado com medo. Mas se existe alguém que é capaz de denunciar o pecado, é a igreja. Não se cale. Talvez aquela vítima, aquela pessoa, aquela mulher, ela não consiga falar. Mas ela precisa de alguém que fale por ela, que denuncie as injustiças, alguém que haja com voz profética e se levante para defender o direito daquela pessoa. E aqui nós podemos entender também que a igreja não só denuncia o pecado dentro da própria igreja, mas Romanos 13 deixa bem claro que o Senhor deu autoridade ao Estado, aos poderosos deste mundo, e deu o poder da espada para que eles julguem o mal, para que eles punam o mal. E esse poder vem de Deus também. Por isso não é errado, não é pecado, pelo contrário. Se nós estamos diante de situações de abuso sexual, de abusos que configuram não só pecado, mas também crime, as autoridades que Deus instituiu com o poder da espada para punir o mal precisam ser acionadas. Você não está fazendo bem, você não está glorificando a Deus quando você esconde isso dentro da igreja.
A palavra diz que o pecado de Davi seria mostrado diante dos olhos de todo mundo. O que ele fez em segredo seria exposto. A palavra de Deus diz também que quando nós formos repreender o pastor, ele precisa ser repreendido diante de todos, para que haja temor, para que ele sirva como um exemplo na fé. Pecados sexuais, abuso de poder, não é tratado só na esfera particular, íntima do pastor. Não, pelo contrário. E por que isso deve ser tratado diante de todos? Natan diz que o pecado de Davi foi motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem. Quando nós temos um pastor, um líder, que peca contra o Senhor, ele envergonha o nome do Senhor. Ou por acaso você nunca viu em alguma notícia de jornal um pastor pedófilo, um pastor estuprador, um pastor abusador? A primeira coisa que os incrédulos fazem é falar, aí, tá vendo? E é pastor. Tinha que ser um pastor. Não todo pastor, mas sempre um pastor. Sempre um religioso. Tá vendo que dessa crente? E o nome do Senhor é blasfemado entre os seus inimigos. Se o nome do Senhor é blasfemado entre os seus inimigos por causa do pecado, ele precisa ser glorificado por meio da sua igreja, na denúncia do pecado e das injustiças. Nós não podemos nos calar. Nós falamos em Efésios que as obras infrutíferas e malignas desse mundo das trevas, elas precisam ser expostas diante da luz. Traga para a luz. E aqui eu gostaria, não mais no texto, mas de fazer algumas advertências sobre essa relação entre pastores e mulheres, a igreja, pastores e mulheres. E o primeiro é que os pastores, nós já vimos aqui, precisam tratar as irmãs com toda a pureza. Lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 2, fala sobre isso. Como se fossem irmãs. Pureza no falar, pureza no agir. Evitar comentários que possam ser mal interpretados, olhares, né? Eu falei, o passarinho ele passa na nossa cabeça, mas a gente não pode deixar ele fazer o ninho. O pastor, ele talvez não tenha como evitar um primeiro olhar, mas ele não pode ser dominado pelos seus desejos. Ele precisa dominar os seus desejos. Eles precisam estar acima de qualquer suspeita. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, fala que ele deve ser irrepreensível. Ele não só deve não dar motivos para falarem dele, mas eles não podem deixar nem parecer que ele está fazendo alguma coisa errada. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a forma como o pastor toca nas irmãs, abraça as irmãs, com os apelidos que dá, com a forma como conversa. Nós precisamos estar atentos a isso. Os pastores não devem ser dominadores, não querer controlar a mulher, silenciar a mulher para que a vontade dele prevaleça, fazer com que a sua influência sobre aquela mulher influencie na vida dela, nas decisões, na forma como ela age, nos seus relacionamentos, fazer com que aquelas mulheres façam a sua vontade. Então, nós temos na igreja a maioria de mulheres, não só como membros, mas também como trabalhadoras, em qualquer ministério que você for, quase todos. A maioria vai ser mulheres que estão servindo. Então, você não deve agir como dominador daquelas mulheres. O pastor não deve agir como dominador, querer explorar o serviço daquelas irmãs, financeiramente também, de qualquer forma que seja. O pastor ele precisa viver em confissão e prestação de contas. Assim como todos nós precisamos estar confessando os nossos pecados, o pastor não está acima disso, como Davi achava que ele estava acima dos outros, o pastor não está acima disso. Ele precisa ter a quem confessar seus pecados. Ele precisa ter a quem recorrer para ajudar nos momentos de tentação, nos seus pecados, nas suas falhas. Ele precisa ter quem o confronte também. Ele precisa de um Natan na sua vida. O pastor não pode ser alguém que é indefensável, né? Que não pode ser defendido. Ele precisa de confissão e de prestação de contas. Fidelidade conjugal, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Mas não só o pastor
precisa disso, precisa desses cuidados. Nós, mulheres, também precisamos. E aqui eu gostaria de falar um pouco para as mulheres. Como nós estamos, então, vamos imaginar, né, essa mulher aqui, Batseba, ela estava numa situação em que nós não estamos com os nossos pastores. Eles não são reis. Nossas cabeças não vão rolar se nós nos negarmos a fazer algo. Mas pode ser que nós nos sintamos acuadas de alguma forma, ou com medo de alguma forma. E eu quero incentivar você a não ter medo, a não se sentir acuada, a confiar, acima de tudo, no Senhor que te vê e nos seus irmãos na sua igreja que zelam por você. E eu gostaria que nós tivéssemos uma relação muito saudável com o nosso pastor. E, para isso, eu gostaria de falar algumas coisas que eu julgo importante. E a primeira delas é que as mulheres precisam discernir a sua relação com o seu pastor. Nós precisamos, sim, tratar o nosso pastor com respeito, mas nós não devemos tratar o nosso pastor com devoção pessoal. Nós não podemos devotar a ele, assim, uma atenção toda especial, uma reverência especial, tratá-lo como se ele fosse o homem mais separado e diferente do mundo, um homem que não pode ser contrariado, um homem que todas as suas vontades devem ser obedecidas. Nós precisamos discernir a nossa relação com ele. Respeito não é adoração, não é devoção. Você precisa entender que ele é seu pastor, ele não é o seu pai. Às vezes nós temos algumas carências nas nossas vidas. E nós queremos transferir essas carências para uma figura que a gente julga que é de autoridade, que é de respeito e que é o pastor. Mas o seu pastor é o seu líder espiritual, ele não é o seu pai. Ele não pode dominar suas decisões. Você não deve a ele satisfação de tudo que você faz na sua vida. Ele que decide com quem que você vai casar, com quem você deixou de se casar, que roupa que você vai vestir, que roupa você deixou de vestir, se você compra carro, se você deixou de comprar carro, se você compra casa, onde que você mora, que curso que você vai fazer. Tudo você precisa perguntar para o seu pastor, tudo você precisa prestar para o seu pastor satisfação. Ele não é o seu pai. Deixa você fazer tal coisa ou não deixa, você precisa pedir permissão para ele. Pastores não são seus pais. Eles não são suas bestes também, não são suas melhores amigas. Pastores não são seus maridos. Eles não têm a obrigação de cuidar de você da forma que um marido cuidaria. Eles são seus líderes espirituais. Nós precisamos ter muito cuidado. E aqui entra também a coisa de guardar o coração. Porque, às vezes, nós estamos tão acostumadas a não ser ouvidas, a ser negligenciadas, que, às vezes, nós nos encontramos com um pastor que, nossa, ele se importa tanto comigo. Ele me ouve, ele me entende. Ele cuida de mim, ele me dá bons conselhos. E essa relação, que deveria ser um cuidado do pastor com toda a igreja, ela acaba ganhando um espaço no nosso coração que ela não deveria ganhar. Por causa da nossa carência. Porque nós não suprimos as nossas necessidades de afeto, de amor, de atenção no nosso supremo pastor, que é Jesus, nós transferimos essa carência, então, para o nosso líder espiritual. E porque você nunca foi ouvida na vida e agora tem alguém que te ouve, você começa a gerar sentimentos e ter uma relação com o seu pastor que você não deveria ter. Um espaço na sua vida que o pastor não deveria ter. Muito cuidado com isso. Provérbios nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas da mesma forma que o seu coração é precioso demais para você entregá-lo de qualquer forma a qualquer um, e a quem você não deveria entregar, o seu coração também é enganoso. Jeremias fala isso. O seu coração é a coisa mais enganosa na qual você poderia confiar. Por isso, guarde o seu coração. Estabeleça os limites da sua relação com o seu pastor. Não transfira suas carências para o seu pastor, porque ele está simplesmente fazendo aquilo que ele deveria fazer, que é te ouvir. Satisfaça-se, contente-se com o amor do Senhor, naquele que te vê e naquele que te ouve. Não tente transformar a relação entre você e o seu pastor naquilo que ela não é.
E outra coisa que eu gostaria de falar, e aqui, mais uma vez, não é a forma como você se veste ou que você se porta a responsável do pecado do outro. Mas se vestir com modéstia e viver com modéstia é um chamado a toda mulher cristã. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, fala que todas as mulheres deveriam se trajar de modo decente e com modéstia. A modéstia é um chamado à sabedoria, à reverência, ao respeito e ao amor com o próximo e a você mesma. Então, sim, você se veste de forma decente, de forma adequada, para ir num aconselhamento com seu pastor, numa reunião com seu pastor, para vir à igreja. Você não vai vir à igreja de qualquer jeito, com decote, com roupas justas, com roupa curta, com barriga de fora. Aqui não é o lugar para isso. E, aliás, nenhum lugar é lugar para isso, para aquela que serve ao Senhor. Nós somos chamadas a nos vestir com decência. Tanto por amor ao Senhor, por aquele que nos formou, quanto por cuidado conosco mesmos, por amor ao corpo que o Senhor nos deu e que nós não queremos expor de qualquer forma a quem não é permitido ver o nosso corpo, mas também por amor e respeito aos nossos irmãos, aos nossos líderes, aos nossos pastores, aos irmãos que estão aqui conosco. Nós não queremos ser responsáveis por o passarinho passar na cabeça de ninguém. Isso é falta de amor. Você colocar uma roupa que você sabe que está sensual e não se importar com que os irmãos não vão poder virar o pescoço para o lado porque tem a bendita aqui, com a roupa de indecente. Você não foi chamada para isso. Você foi chamada para cuidar do seu corpo e do olhar dos irmãos que estão perto de você. Então, vista-se de forma decente, fale de modo decente. Piadinha de duplo sentido, palavras que podem dar a entender outra coisa, aquela forma mole de falar, olhares e formas de se portar e de mexer no cabelo, caras e bocas que você fala e sabe que está atiçando alguma coisa no outro, isso não nos é permitido fazer. E, de novo, a solução para o irmão que cai na tentação por causa disso não é ir lá e bater na pessoa e acusar a pessoa, é arrancar o seu olho, tá? Se o seu olho te faz pecar, arranque o seu olho. Mas você que faz o irmão pecar, sabe o que era melhor? Que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e se lançasse num poço. Isso era melhor do que fazer o outro pecar. Você não domina as ações do outro. Você não é responsável pelas ações do outro. Mas você é responsável pelas suas ações, pela forma como você se porta, pela forma como você se veste. Então, irmãs, muito cuidado. Muito cuidado, especialmente vocês mais jovens, mulheres mais jovens, meninas, adolescentes, crianças também. Gente, cuidado com a forma como vocês vestem suas crianças. Vocês não conseguem controlar o olhar do outro. Vocês conseguem controlar a roupa que vocês colocam nas crianças, nas meninas. E nos meninos também, às vezes. Não tentem sexualizar crianças. Não coloque a roupa para se sentir sensual. Sensual você é para o seu marido se você for casada. Você não veste uma roupa sensual para vir para a igreja e nem ir para lugar nenhum. Se isso é o desejo do seu coração, minha irmã, você precisa se arrepender. Então, muito cuidado. Não se exponha além do que você deveria. Isso é um perigo para você mesma. Por último, com as mulheres, busque conselheiras sábias. Tito 2, versículo 3 a 5, mostra que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais jovens. Nós temos muitas mulheres na igreja. Eu sei que nem todas elas são sábias, nem todas elas são maduras. Mas nós temos mulheres sábias e maduras, crentes de verdade na nossa igreja, capazes de ensinar. Nem tudo na sua vida precisa ser resolvido com o seu pastor. Então, cada problema que surge na minha vida, briguei com meu marido, vou marcar audiência com o meu pastor. Preciso falar com ele. Nossa, está dando tudo errado no meu trabalho, preciso falar com o pastor. Ai, pequei em tal coisa, preciso falar com o meu pastor.
as coisas mais delicadas e que talvez só o pastor pudesse lidar, devem sim ser levadas ao pastor. Nunca sozinha. Nós já falamos sobre isso também nas outras pregações. Nunca em lugares em que ninguém tem acesso, em que ninguém está vendo. Mas nem tudo precisa ser levado para o seu pastor. Você precisa ter amigas. E aqui é um chamado às mulheres também. Mulheres, sejam amigas umas das outras. Não seja a primeira a apontar o dedo, igual a gente já fez tanto tempo com Batseba. Está vendo aí? Está tomando banho peladona, está querendo que o outro não olhe. Não seja essa pessoa. Acolha suas irmãs. Ame suas irmãs. Ensine as mais jovens. Quantas mulheres mais velhas que não têm paciência com adolescente, não têm paciência com criança, preferem não se aproximar porque não tem paciência, não. Você já esteve nesse lugar de errar, de estar no começo da fé, de ser imatura. Acolha suas irmãs. Sejamos amigas. O mundo preza tanto por sororidade entre as mulheres. Quem precisa de sororidade quando se tem compaixão? O seu Senhor te ordenou a ter compaixão, te ordenou a ter amor uns com os outros, a amar o seu próximo como a ti mesmo. Ame as suas irmãs, cuide delas. Procure mulheres na sua igreja para te aconselhar, para ser suas amigas, para te discipular. Desobrecarregue o seu pastor. Procure mulheres sábias, procure amigas, procure conselheiras. Por último, denuncie. Se alguma coisa aconteceu com você, não tenha medo de falar. Procure pessoas de confiança na sua igreja. Se não tem ninguém de confiança na sua igreja, procure a polícia, se for alguma coisa que é crime. Se não for alguma coisa que é crime, mas que você não sente confiança na sua igreja, fale com alguém. Mas não guarde isso para você. Não se culpe por algo que pode ter acontecido. Denuncie o pecado. Por último, eu gostaria de falar a igreja como um todo. E falar de algumas coisas que eu julgo importantes para que nós, então, ocupemos esse lugar de Natã, na denúncia do pecado e na busca por justiça. E uma coisa que nós precisamos, enquanto igreja, é ensinar sobre dignidade, limites e justiça. Nós precisamos ser os primeiros a nos levantar contra o machismo, contra a discriminação contra mulheres, contra o domínio contra mulheres. Nós não precisamos que o mundo se levante com um cartaz feminista para dizer que defende as mulheres. Nós deveríamos ser os primeiros a defender o direito das mulheres. Nós deveríamos ser os primeiros a olhar para uma situação de abuso e enxergar que está errado, que está contra a palavra de Deus, e defender a dignidade de mulheres, e defender que elas são imagem e semelhança de Deus, iguais em valor e dignidade. O mundo não nos precisa dizer como fazer isso e que nós deveríamos fazer isso. Nós é que deveríamos dar as diretrizes para o mundo de como fazer isso. Portanto, a igreja precisa, sim, ser ensinada. E essa é a importância desse tipo de mensagem, de congressos que a gente faz, de discipulado, em que a gente comente sobre esses assuntos, que a gente fale sobre isso. Porque a igreja precisa, sim, ser ensinada pelas Escrituras e não pelas ideologias mundanas, a como lidar, como tratar mulheres, como cuidar de mulheres. Então, a igreja precisa, sim, falar sobre isso. Esse não é um assunto de universidades, de escolas, de movimentos políticos. Esse é um assunto do povo de Deus. Nós precisamos falar sobre os limites entre autoridades e seus liderados. Precisamos falar sobre justiça. Nós precisamos também estabelecer políticas de ética e de conduta. E nós temos feito isso, para você que não sabe, para você que é nosso visitante, para você que é recém-chegado na nossa igreja, ou para você que está visitando, ou que é membro e talvez não saiba disso. Mas nós temos um estatuto, nós temos um... Como chama aquele... Não é isso.
Regimento interno. Obrigada, irmão Aristides. Nós temos um regimento interno que prevê várias condutas que o pastor pode ou não pode ter, e se ele infringir alguma dessas, o que acontece com ele, está tudo lá. A igreja precisa estar constantemente revisando esses documentos e atualizando esses documentos, procurando falhas, inserindo talvez coisas que deixaram passar. Isso é de extrema importância para a proteção de mulheres e de outras pessoas que possam sofrer abuso dentro da nossa igreja. E uma coisa que eu acho muito importante também, e eu fiz algumas pesquisas sobre isso e o impacto disso, tanto na prevenção quanto na solução de abusos, é a inclusão de mulheres na liderança. Acho que foi em 2021 mesmo, explodiu um caso da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é a maior convenção batista do mundo, em que 380 líderes da Convenção Batista do Sul foram acusados de abuso sexual. Cerca de 700 vítimas durante 20 anos. E poucas pessoas sabiam disso. Isso não era noticiado. Não tinha nenhum tratamento disso publicamente. O que acontecia é que esses pastores eram acobertados. Está abusando alguém aqui nessa igreja? Vamos mandar para outra igreja. Só transferência de abuso. Vamos espalhar abusadores por todo o país. Que ótima ideia, não? Isso nunca foi tratado durante 20 anos. E existem pesquisas que apontam, por exemplo, da Universidade de Chester, de que isso só foi possível acobertar por tanto tempo, tantas vítimas e tantos abusadores, 380 pastores. Isso é muito pastor, gente. 380 pastores abusadores. Comprovadamente. Que isso só foi possível porque não existiam mulheres na liderança. E estudos mostram que a falta de mulheres em casa de... E nós não estamos falando aqui sobre consagrar pastoras, tá? Liderança vai além de pastores. Nós temos mulheres líderes nessa igreja e nós não consagramos pastoras. Mas mulheres precisam estar envolvidas na liderança. Existem pesquisas que mostram que manter mulheres longe da liderança, afastadas da liderança, gera um sistema de acobertamento entre homens, em que eles se protegem, gera também dificuldade para que as vítimas encontrem canais de ouvidoria. Elas não conseguem falar, porque elas não encontram nenhuma figura que elas confiam para poder contar, então não denuncia, não supervisiona direito, então o sistema tem falhas na supervisão dos abusadores, dos casos, e no tratamento e solução dos casos de abuso também. Existe uma pesquisa também da Journal of Religion and Health, de 2021 também, e da revista Georgetown, que mostra esses dados. É de uma igreja pentecostal, lá em Gana e na África do Sul também, em que igrejas que não tinham nenhuma espécie de liderança feminina, os casos de abuso eram muito mais recorrentes e as soluções eram muito menos eficazes, ou nem tinha solução e denúncia desses abusos. Então, ter mulheres envolvidas na liderança nos dá um bom indício que aquela igreja não é uma igreja que silencia, que desumaniza mulheres. Pelo contrário, é uma igreja que sabe que o Espírito Santo que habita em homens, habita em mulheres também. Que os dons que são derramados sobre homens são derramados sobre mulheres também. Que mulheres são capacitadas pelo Espírito Santo. Que mulheres são dignas de ser ouvidas. Então, não confie em pastores que só ouvem homens. Que se cerca de homens. Em que mulheres não têm voz no ministério deles. Eu estava no seminário uma vez, agora eu não lembro, um pastor que disse que sempre que ele queria saber a saúde do ministério de um outro pastor, ele perguntava para ele como as mulheres eram tratadas na igreja. Então, na sua igreja, as mulheres só servem para limpar e cozinhar? E não que isso seja errado, isso é uma bênção. Mas existe um perigo muito grande de você falar que as mulheres só devem estar aí.
em que elas não podem estar em outros lugares. Enquanto nas próprias Escrituras, nós temos relatos de tantas mulheres que Paulo chama de coparticipantes no evangelho com ele, na missão com ele. De mulheres que foram mães para ele e que o ajudaram na missão do Senhor. De mulheres que eram líderes, diaconisas nas suas igrejas. De mulheres que estavam entre os apóstolos. Júnia é uma delas. De mulheres que profetizavam, as filhas de Filipe. Então, não. As mulheres podem ocupar cargos de liderança. Isso é mais seguro para as mulheres da nossa igreja, porque elas podem ver que existe uma identificação. Que talvez se aconteceu algo com elas, se elas falarem com aquela irmã, elas podem encontrar um lugar de acolhimento, de escuta. Tem uma colega minha no seminário que ela foi diretora de escola por muito tempo. E uma das escolas que ela assumiu tinha um treinador de futebol, de uma escolinha de futebol, que durante décadas abusava de crianças que ele treinava. E ela descobriu essa situação. E ela denunciou. Ela levou o caso para a polícia. E quando ela fez isso, todos os professores homens sabiam há décadas que isso acontecia, que ele abusava das crianças. E nenhum deles, durante décadas, teve coragem de denunciar. E ficaram com raiva dela porque ela denunciou. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. O caso aqui da Convenção Batista do Sul é um exemplo disso. E eu não estou falando que mulheres sempre vão ser as salvadoras do mundo. E onde tiver mulheres, aí não vai ter problema mais. Mulheres são pecadoras também. Mas uma igreja que não permite a participação de mulheres no diaconato, nos ministérios da igreja, existem igrejas que não permitem nem que mulheres façam orações públicas. Uma igreja que silencia mulheres é uma igreja propícia, um solo fértil para o abuso de mulheres, sexual, espiritual, financeiro, emocional. Que nós não percamos o nosso chamado profético para defender indefensáveis, para defender quem não merece e não pode ser defendido. Que nós possamos ser uma igreja que acolhe mulheres que foram vítimas disso e que seja um instrumento de Deus na restauração delas. Assim como Betseba foi restaurada e honrada. Que nós sejamos um lugar onde essas mulheres encontrem restauração também. E se você, mulher, já